Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira às 8 horas da noite para podermos dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nós estudamos na semana passada o capítulo 9, que falava sobre evolução e cérebro. Essa semana nós vamos falar do capítulo 10, que fala sobre palavra e responsabilidade. Vamos iniciar com oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam nos conduzir nesse momento, que possa abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa servir para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, possa ser algum ensinamento importante para que a gente possa trabalhar na nossa vida, para que a gente possa compreender melhor os processos que acontecem conosco. O estudo desse livro é justamente para esse objetivo, para a gente compreender melhor os processos que acontecem conosco enquanto encarnados nesse planeta. Gratidão, planeta, gratidão a Jesus, gratidão a Deus, Criador Divino, por tudo que é. Vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro momento em que a fala, aconteceu e o que isso trouxe para nós enquanto seres humanos. Nós vamos utilizar referências bibliográficas aqui, esses livros, para poder contribuir no estudo desse capítulo. O que vai ser abordado hoje em linhas muito gerais? Como surgiu a comunicação do homem pela palavra, consequências da palavra, desenvolvimento moral e responsabilidade, a intervenção dos espíritos superiores no processo evolutivo. Esses vão ser os tópicos principais que serão abordados hoje. Lá em A Gênese, no capítulo 11, no item 10, disse assim: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da vida, todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então, assim, a gente está estudando esse livro desde o primeiro capítulo e a gente conseguiu perceber que tudo que é feito na Terra é feito por experimentação. Então, os arquitetos divinos, que foram enviados por Jesus, que é o governador da esfera crística, da qual a Terra faz parte, eles arquitetam seres, em processos evolutivos. E quando esse ser funciona, eles vão aprimorando esse ser. Quando não funciona, eles são eliminados. E não serviram para aquele objetivo para o qual eles queriam. Então, a gente está num grande laboratório. E o nosso objetivo, o objetivo da espiritualidade superior, é sempre a evolução, Nós sabemos que estamos fadados à evolução. E isso é no espírito e é também na matéria. Desde o princípio, quando o corpo do homem foi criado, ele foi sendo aprimorado e ele continua sendo aprimorado. E num dado momento, percebeu-se que era necessário a comunicação, para que as pessoas pudessem, então, trocar conhecimentos, ideias. Tudo isso surgiu a partir da inteligência, que a gente viu na semana passada. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. E no homem, acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Isso está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, a planta, como ela não tem comunicação ainda, uma comunicação mais efetiva, a inteligência dela está ali,
né, dormindo, quietinha. No animal, essa inteligência já é um pouco mais aguçada. Ele já tem alguns instintos que fazem com que a gente perceba as vontades, né? Principalmente dos animais domésticos, a gente vê isso com mais força porque eles estão próximos da gente. Os animais selvagens, apesar de terem isso, a gente não tem essa total percepção. E no homem, essa inteligência, então, acorda. Ela se torna consciente. E isso faz com que a gente desenvolva, né? Nós, homens, desenvolvamos capacidades diferenciadas dos seres anteriores a nós. Por que anteriores? Porque a gente está vendo que tudo vem num processo evolutivo. Né? E o homem, por enquanto, é o ser mais evoluído da criação no planeta Terra. Na semana passada a gente falou sobre os lobos cerebrais, então aqui está novamente isso daí. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E, para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência, que são esses arquitetos enviados por Jesus para poder trabalhar toda essa questão evolutiva da Terra. Cada animal recebeu um instrumento de comunicação específico. Então, os animais eles têm lá seus instrumentos de comunicação e cada um desenvolve de uma maneira específica dentro da sua faixa evolutiva. Lembrando que os capítulos eles são subdivididos em alguns títulos, e aí a gente está nessa parte aí, linguagem animal. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Então, a comunicação, ela surgiu, a palavra, ela surgiu para que a gente pudesse, então, se comunicar e viver em comunidade, e não mais isoladamente. Né? A gente agora vive num processo de comunidade, porque a gente tem comunicação para que isso possa ocorrer. A gente estuda as funções da linguagem, sempre você tem uma pessoa que emite a mensagem, um código pelo qual essa mensagem vai ser emitida. Esse código pode ser a língua, pode ser gestos. A gente tem a mensagem em si, que vai ser transmitida, e um destinatário dessa mensagem. Aí o destinatário recebe a mensagem, muitas vezes ele vira, então, a pessoa que emite a mensagem e vai fazer o caminho contrário, através de um código, ele vai enviar uma mensagem para o outro destinatário, e assim a comunicação vai se estabelecendo entre as pessoas. Tem os animais alguma linguagem? Aí ele diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 594. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. Então, assim, ele está dizendo que os animais se comunicam entre eles, né? Eles emitem mensagens uns para os outros, mas essas mensagens ainda são muito restritas, assim como a sua capacidade de inteligência também é restrita. Então, cada animal vai enviar as suas mensagens de uma maneira A, B ou C, de acordo com o nível que ele tem de evolução, certo? Então, quanto menos evoluído, quanto mais selvagem,
mais difícil vai ser essa comunicação. Quanto mais evoluído, mais ele vai ter a facilidade dessa comunicação. Claro, sem palavras, né? A comunicação vai ser feita por outros meios que não a palavra. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa. Fonema é a menor unidade de som, é o sonzinho ali mínimo que a gente tem dentro de uma comunicação. E a mímica é a capacidade de imitar, de fazer igual. Então, no primeiro momento, foi isso que eles utilizavam para poder fazer esse intercâmbio. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. Então, quanto mais evolução acontecia, mais essas possibilidades comunicativas também foram acontecendo. E o homem, além dos fonemas e da mímica, se comunicava através das pinturas rupestres, um tipo de arte para trocar ideias, demonstrar sentimentos e preocupações cotidianas. Então, o homem já teve esse ensejo, né? Ele já teve essa necessidade de fazer os desenhos nas paredes das cavernas para poder se comunicar de alguma forma com outros que passariam ali, para poder deixar gravado aquilo que ele sentiu e viu. Então, desde um primeiro momento, o homem tem essa necessidade de gravar aquilo que ele viveu por algum tempo naquele lugar. Como hoje a gente tira as selfies, né? A gente vai lá, tira selfie para poder mostrar onde a gente estava, a beleza daquele lugar, o que a gente está vivenciando. Os homens daquela época tinham essa necessidade também de fazer esse registro daquilo que eles estavam vivenciando naquele momento, dentro das cavernas, naquele lugar em que eles habitavam. Intervenções espirituais na questão da palavra. Atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais, recebendo dos instrutores do espírito intervenções nos petrechos da fonação. Inicia-se assim um novo ciclo de progresso. Então, ele vai parar de reproduzir somente fonemas e mímicas e começa a emitir sons mais expressivos. Então, ele vai ter uma diferenciação e um avanço aí no processo da fala. A laringe, órgão principal da linguagem, sob as mãos sábias dos condutores espirituais, sofreu, através dos séculos, grandes transformações, principalmente na simetria dos músculos, visando a produção fisiológica da fala. Então, foi se aprimorando todo o aparelho aqui, que fica próximo à laringe, para que pudesse ser, então, emitidos sons, para que a gente pudesse falar de uma maneira mais expressiva. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estraficada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Então, todo o processo de produção de som, de lubrificação para que isso acontecesse, foi sendo trabalhado aí na laringe, né? Os músculos da laringe evoluíram para prestar as funções de proteção das vias aéreas, respiração e fonação. Na função de proteção, a estimulação da mucosa das vias superiores dispara o reflexo da tosse ou espirro, os quais envolvem aduções e abduções sucessivas e rápidas da glote. O fluxo de ar em velocidade limpa, a via aérea. Em algumas espécies, a humana inclusive, a glote se fecha para a deglutição, para proteger a traqueia. Na função de respiração, o músculo cricoaritenoide
posterior contrai e abre a glote. A função fonatória é mais recente e exige controle muscular ainda maior. A fala, ela não é algo nato, né? Nós não nascemos falando. Nós aprendemos a falar. Nós desenvolvemos a fala durante o nosso processo de existência. Nós não nascemos com essa habilidade. A gente desenvolve essa habilidade durante o nosso processo de crescimento. Os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor, vão ensinando para a gente como produzir determinados sons. E através da mímica, a gente vai aprendendo a fazer esse trabalho. Aí aqui a gente tem outras imagens, né, dos músculos intrínsecos da laringe e das cordas vocais, permitindo, através da respiração e da fonação, a produção dos sons e dos fonemas juntos, para poder produzir as palavras. Todos os músculos são pares, exceto o aritenoide, aritenoideo, os quais asseguram as funções da glote vocal e formam a abóbada, onde a pressão do ar pode separar as cordas vocais, produzindo som. Além das ações das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na respiração e na deglutição e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo como um perfeito instrumento de efeitos musicais. Aí, o próximo tópico do capítulo, mecanismos da palavra. Ainda com extremo carinho, de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior continuam as modificações no caminho da fisiologia da fala. Então, tudo que foi feito para a nossa evolução foi feito com muito cuidado e foi feito de maneira bastante vagarosa. A gente percebe pela história da humanidade que a evolução foi sendo passo a passo, né? Bem lenta e com bastantes experimentos e com bastante evolução nesse processo, porque a espiritualidade superior estava sempre ali conduzindo essa evolução. Aqui a gente tem, né, outras imagens aí do aparelho fonador, que faz a produção da voz. Reparem que vem desde lá dos pulmões, né, para poder controlar toda essa respiração, até chegar nas partes superiores, até as cordas vocais, e ser produzido aí para fora da nossa boca, né, que a gente vai falar. Linguagem convencional. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que os inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que impulsiona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo pulmões e traqueia, como um fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Reparem que tudo é feito com o amparo dos tutores, dos sábios tutores, desses arquitetos de Deus, desses arquitetos de Jesus, que vão nos inspirando a compreender e a aprender determinadas coisas aqui, né, para a gente poder, então, fazer com que essas coisas aconteçam. Então, a gente está sempre amparado pela espiritualidade superior. Em qualquer tempo e espaço, a gente está amparado por eles. Eles vão sempre nos inspirando para que a gente possa compreender e para que a gente possa, então, produzir coisas em prol da nossa evolução. Às vezes, a gente faz alguma coisa que a gente não... Olha, mas espera aí, eu fiz isso e nunca tinha feito, porque a gente está sendo inspirado ou porque a gente tem lembranças também de um momento anterior, que estão guardadinhas lá. No nosso corpo mental,
que é o corpo que liga o perispírito ao espírito, ficam guardadas todas as nossas memórias, desde a época em que a gente veio lá do reino vegetal, passando pelo reino animal, até chegar onde a gente está. Então, todas essas memórias ficam guardadas nesse corpo mental. E muitas vezes a gente tem resquícios de memórias que vêm para o nosso consciente. E a gente aí reproduz determinadas coisas que a gente vai recordando. Né? Então, além da inspiração dos tutores, a gente tem também as nossas memórias arquivadas no nosso corpo mental. Ao modo natural de se exprimir por gestos e atitudes silenciosas, através dos quais demonstra suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-magnéticas e de natureza construtiva e destrutiva. Então, a gente vai utilizando essa linguagem de maneiras diferenciadas, de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente exprime os nossos sentimentos através da fala, a partir de então, a partir do momento em que a palavra foi criada. Superpõe a criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência, que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura que a vida lhe responde às indagações. Então, assim, como eu falei, a fala não é algo natural. A gente não nasce falando. A gente aprende a falar durante a nossa existência. E a gente aprende a falar com as pessoas que já sabem falar, com as pessoas mais velhas, com as pessoas que têm com as pessoas mais velhas, com as pessoas que têm uma fala já desenvolvida, que vai ensinando para aqueles que estão ali a também utilizarem-se através da mímica daquilo que está sendo falado. E aí a gente vai começando a reproduzir aqueles sons que são ensinados e vamos aprendendo também outros sons que a gente vai ouvindo e aprendendo a articular. Os processos mentais da fala envolvem dois estágios principais. Primeiro, formação dos pensamentos que serão expressos, bem como a escolha das palavras a serem usadas. E agora a gente faz isso de uma maneira muito rápida. Em milésimos de segundo, a gente tem o pensamento e articula a escolha das palavras para que elas sejam pronunciadas. Quanto maior é o nosso vocabulário, mais a gente vai se comunicar de uma maneira interessante. Quanto menor, mais dificuldade a gente vai ter de expressar aquilo que a gente pensa. Por isso a importância de a gente ter um vocabulário extenso. O controle motor da vocalização e o próprio ato de vocalizar seria o segundo estágio. Então, a gente precisa ter todo esse controle para poder, então, vocalizar de maneira perfeita, né? Sem gritar ou sem ser muito baixo, no tom perfeito. Então, tudo isso a gente vai aprendendo durante o nosso processo de aprendizado da palavra. Funções do cérebro na comunicação. Primeira, função sensorial, aspecto aferente da linguagem, envolvendo os ouvidos e os olhos. A gente olha e também a gente lê os lábios de quem está falando, e isso ajuda a gente também a compreender o que a pessoa está falando, além de ouvir o que ela diz. Então, são dois movimentos aí que a gente faz, né? Na hora que a gente está ouvindo alguém. Na hora que a gente está falando, os nossos olhos têm expressão também. E a gente se ouve falando. Na verdade, o primeiro ouvido que ouve a gente é o nosso, é o que está mais próximo de nós. A segunda, função motora, aspecto eferente da linguagem, envolvendo a vocalização e seu controle. Então, o cérebro vai, como a gente viu, né, no encontro passado, ele é o responsável por toda por todas as funções do nosso corpo. Ele vai controlar tudo. E isso não é diferente com a fala e com a comunicação. No entanto, há de se ordenar as palavras e selecioná-las,
criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço, há de se ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversão cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimulando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Isso está lá em Obreiros da Vida Eterna, também enviado por André Luiz para o Chico Xavier. Então, nós precisamos trabalhar com a palavra de uma maneira bastante cuidadosa, porque a palavra ela tanto pode edificar, quanto ela pode trazer malefícios se a gente empregar essa palavra de um jeito errôneo, certo? Então, precisamos sempre estar atentos à maneira como a gente trabalha com essas palavras. Porque depois que a gente fala e a pessoa escuta, não tem como voltar atrás, porque aquilo já machucou alguém, já magoou alguém, ou alguém já acreditou em nós, e se a gente não tiver aquilo para dar, como é que a gente vai fazer? Porque a pessoa vai esperar aquilo de nós, porque saiu da nossa boca. Então, todo cuidado é interessante quando a gente vai falar alguma coisa com alguém. Focando nos centros de força, né, lá no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz para a gente que o centro laríngeo preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Esse centro de força controla, portanto, os processos de fala e de respiração. Centro de força é comumente conhecido como chakra, né? E o chakra laríngeo é o chakra da comunicação. Ele vai justamente trabalhar todo esse campo aqui direcionado a essa questão da comunicação. Então, é necessário que a gente tenha esse chakra bem equilibrado para que a nossa comunicação aconteça também de forma bem equilibrada. A cor dele é azul celeste, e localizado na região da garganta, relaciona-se com os fenômenos vocais. Desenvolvidos, facilita a psicofonia e a clareaudiência, no caso da mediunidade. Relaciona-se com o plexo cervical, glândula tireoide e paratireoide. Pensamento contínuo é o próximo tópico do nosso capítulo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e elasticidade imprescindíveis à expressão do pensamento, que, então, paulatinamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem, sem dificuldades, umas às outras. A palavra ela vai ser pronunciada a partir do pensamento. A gente pensa para depois, então, falar. É muito importante, é engraçado que eu falava essa frase para os meus filhos quando eles eram pequenininhos, pensa antes de falar, né? Pensa antes de fazer, pensa antes de ter uma ação. E falar é uma ação. Então, a gente precisa realmente estar ciente do que a gente está falando, pensar bastante no que a gente vai dizer, elaborar com cuidado o texto que a gente vai produzir para poder, então, chegar a outra pessoa de uma maneira interessante. Esse pensamento ele vai se expandir, né, em nós e ele vai reverberar aquela energia que ele tem. Mas a gente pode, por exemplo, se a gente está nervoso, suavizar com a palavra aquilo que a gente está reverberando, né, e fazer com que a coisa se torne um pouco mais
leve, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí de colocar a palavra efetivamente na ação. Inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento da responsabilidade para conduzir a própria jornada. Então, nós precisamos despertar para essa responsabilidade que temos com o domínio da palavra. Através da compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra, que assegura o intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida da consciência do reino animal. E conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então, tudo isso vai produzir esse texto aí que a gente vai expressar na nossa vida diária. Por isso é importante a gente ter bastante cuidado com o que a gente fala. Fixando o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais, que os instruem sobre as questões morais. Então, mais uma vez, né, ressaltando a questão da importância de uma noite de sono bem aproveitada. Durante o nosso sono, nós nos desligamos do corpo físico. Claro que a gente fica ligado ao corpo físico pelo cordão de prata, mas nós saímos do corpo físico, que fica em repouso, para poder recuperar as energias, para que o dia seguinte possa ser produtivo, fisicamente produtivo, e o nosso espírito, então, ele vai passear por várias paragens. Ora, vai trabalhar junto à espiritualidade superior, emprestando o ectoplasma próprio, né, do nosso corpo físico, e que a gente está lá no perispírito, como está ligado, a gente consegue transpor esse ectoplasma na hora do sono. Ora, em cursos nas colunas espirituais, nos mundos de transição, para que a gente possa aprender e aperfeiçoar as nossas questões morais. Sempre lembrando que essas questões morais estão muito ligadas àquela moral que Jesus trouxe para a gente, e não às questões morais que a sociedade impõe como questões imprescindíveis. A gente precisa sempre ter esse balanço. Isso aqui é realmente a mensagem de Jesus? É essa moral que Jesus trouxe? E a gente vai aprender isso com os nossos benfeitores, com os nossos mentores, nos cursos que a gente vai fazer no mundo espiritual, na hora em que a gente se desliga do corpo, na hora do sono. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, disse que durante o sono, o espírito adquire maior potencialidade e põe-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Então, na hora do sono, a gente vai fazer esse desdobramento e a gente vai conseguir se comunicar com seres tanto daqui da Terra quanto seres de outros planetas, e a gente vai conseguir aprender muita coisa durante esse desdobramento. Muito raramente a gente lembra, né, de algo que aconteceu aí. Ou quando lembra, parece que são lembranças assim, esparsas e não fazem muito sentido para a gente. Porque, na verdade, o que é necessário é o aprendizado. Aquela experiência ela fica guardada lá no subconsciente, no corpo mental, mas não é necessário que a gente lembre do que aconteceu efetivamente. O importante é que o aprendizado esteja conosco. Por isso que a gente diz que a cada manhã a gente tem a oportunidade de recomeçar, porque uma noite de sono pode trazer um aprendizado tão grande que vários anos encarnados a gente não teria. Então, a gente precisa valorizar bastante aí a noite de sono,
para poder colocar essas oportunidades de aprendizado realmente em prática na nossa vida. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo, permitindo-lhe o armazenamento automático de pensamentos, lembranças e de tudo quanto aprendeu. Então, é isso aí. Quando a gente se desdobra, a gente sai, a memória vai guardar todo aquele aprendizado através de um processo automático do próprio corpo e a gente, então, vai ter esse aprendizado consolidado em nós. Luta evolutiva é o próximo tópico do nosso capítulo. Entre a alma que pergunta, a existência que expande, a ansiedade que se agrava, o espírito que responde ao espírito, campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Então, existe aí conflitos dentro de todas essas perspectivas. E esses conflitos vão se refletir no que a gente é, dentro dessa luta que ele chama de luta evolutiva. Conquistando o pensamento contínuo, o homem passa a meditar sobre a própria existência, sobre a causa das coisas e a fazer outras indagações de natureza filosófica. Então, quando o homem alcança a questão do pensamento contínuo, quando ele aprende a pensar e a refletir sobre o pensamento dele, ele vai, então, evoluindo enquanto espírito, e não mais só enquanto ser vivente na Terra, num processo evolutivo material. Aí começa o desenvolvimento da evolução exatamente do próprio espírito através do pensamento. Ao adquirir maior independência ante a condução de seu destino pelas inteligências divinas, passa a se sentir sozinho, em meio à grandiosidade do mundo. Refugia-se no amor egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o. Então, nesse sentido, ele vai ter maior independência, com esse amor que vai se instaurar dentro daquele perfil do que a gente chama de família, aquelas pessoas mais próximas de nós, os filhos que vão nascendo, a pessoa que conduziu o nascimento do filho, que vão se tornar mãe e pai, e nisso eles vão constituindo o que é a questão do que hoje a gente conhece como família. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio indivisível da natureza. E à noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que se trava, em que a treva e a luz se digladiam, e a luta evolutiva entre o homem, entre o bem e o mal. Então, todas essas metáforas vão sendo formadas, essas percepções, né, de o sol ser a luz, da noite ser a escuridão, e a questão entre o bem e o mal vão começando a aparecer. E também isso tudo aparece, vamos lembrar, né? Eles falaram ali, uns sopros da espiritualidade superior, que vai dando essa capacidade para os homens aí na Terra. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo provocam aflição e temor. Então o homem vai ficando cheio de porquê, né? Por que isso, por que aquilo outro, por que tem o dia, por que tem a noite, por que cresce, por que nasce, por que morre. O amor, ainda animalesco aos filhos, e o desafio da sobrevivência o levam a buscar a solidariedade de seus semelhantes, com o que mentaliza a constituição da família. Tem a percepção de que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, como os animais com que ele convive, e que lhe cabe superar os mecanismos cooperando para a ordem do mundo que lhe serve de moradia. Então, ele começa a separar, começa a compreender que não dá mais para viver só por impulso,
ele precisa ter mais consciência de quem ele é e das pessoas que o circundam. E nasce, então, o conceito e a constituição da família. E daí para frente ele vai ter concepções diferentes, porque ele não vai mais viver individualmente, ele vai começar a viver em comunidades e pensando nessa comunidade como um todo. A ideia moral da vida começa a ocupar o pensamento do homem. A partir disso, então, vão se estabelecendo determinadas linhas, determinados comportamentos que vão sustentando essa base dessa constituição da família e dessa solidariedade que vai acontecendo entre os seus semelhantes. Lá na obra Libertação, no capítulo 2, André Luiz afirma que qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Repare que, então, aquilo que a gente falou no início, essas bases morais, essas virtudes excelsas, elas já estão dentro de nós, gravadas dentro de nós, naquilo que a gente chama de partícula de Deus, do reino de Deus que habita em nós. Nós precisamos, então, trabalhar isso que são forças vivas, que estão aí vivendo em nós, que estão em nós para que a gente possa, então, ascender enquanto espírito humano. É necessário a gente sempre fazer essa análise, essa questão da consciência, efetivamente, essa análise de consciência, né? Para a gente perceber, será que isso aqui está certo ou será que está errado? É aquela imagem mesmo do diabinho e do anjinho falando na nossa cabeça, né? E quem a gente vai ouvir? Lembrando, a espiritualidade superior fala uma vez só, ela sugere. Os espíritos obsessores, eles ficam repetindo na nossa cabeça aquilo que eles acham correto, ou que eles querem que a gente faça. Então, nós precisamos decidir, a partir da nossa consciência, aquilo que realmente é moral, ou que é uma virtude. Quando a gente ultrapassa o limite da moral, a gente sente, e a gente sabe que ultrapassou, né? Então, a gente tem essa noção muito clara da questão moral de Jesus em nós. Próximo tópico, o nascimento da responsabilidade. Com a ideia de Deus, veio a religiosidade. Então, primeiro houve o culto ao sol, à lua, né, aos elementos da natureza, e aí, num próximo momento, a ideia de Deus, e com isso surge a religiosidade. Deus, Sol, né, como sempre uma divindade, não o Deus que nós hoje conhecemos, ou pensamos conhecer, mas, num primeiro momento, havia uma divindade, e isso gerou a religiosidade. As indagações prenunciando a filosofia. Então, muitas perguntas, muitos questionamentos começaram a ser feitos, e isso deu origem à filosofia. As experimentações anunciando a ciência. Então, experimenta aqui, experimenta ali, faz isso aqui, não deu certo, joga fora, aí vamos tentar de outro jeito, vai dando origem àquilo que a gente chama de ciência. A sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes. E o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, formando a família e as comunidades que vivenciariam lá determinadas coisas entre si. Como diz André Luiz na obra Entre o Céu e a Terra, no capítulo 21, o instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Então, num primeiro momento, lembra lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no início nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Então, quando a gente une o instinto à inteligência, a gente vai começar a subir o degrauzinho para as sensações, porque aí a gente vai adquirir conhecimento e responsabilidade. A gente está nesse momento aí das sensações e tentando subir o degrauzinho ou buscando subir o degrauzinho
para os sentimentos. A gente está no momento de outra passagem, mas a gente ainda não passou, a gente ainda está nas sensações. Nesse contexto de forças que o obrigam a evoluir, o homem, ao enterrar os seus entes queridos, reconhece a morte que lhe provoca dor e angustiosas indagações. Aí vão surgindo esses sentimentos de perda, esses sentimentos de saudade, todos esses sentimentos vão aflorando no homem, e ele passa a dar importância para isso. Rude e na vastidão do Paleolítico, o homem aprende a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. E essa consciência, ela vai se instaurando no homem, sempre com a intervenção divina desses espíritos de luz que nos conduzem. Eles vão nos inspirando através da nossa consciência para que a gente crie cada vez mais consciência. Reconhecendo-se ínfimo e frágil diante da vida, o homem compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Nasce assim o princípio da responsabilidade. Então, quando o homem entende que ele tem o livre-arbítrio e que ele tem um Deus que o criou, mas que deixa ele no mundo para poder fazer as próprias escolhas, ele então cria responsabilidade. E aí a grande importância de a gente entender essa palavra, responsabilidade. Grande parte das vezes nós criamos culpa. A gente vai se culpar por coisas que acontecem no nosso processo evolutivo. Não precisamos gerar culpa. A culpa é desnecessária e ela causa estagnação. Precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos, para que a gente possa aprender com eles e, então, a partir desse aprendizado, evoluir. Então, essa palavra responsabilidade, ela é muito importante para que a gente possa viver bem na Terra. Então, o nascimento da responsabilidade foi lá atrás. E até hoje a gente ainda não tem essa sensação de responsabilidade fixa no nosso ser. A gente tem a tendência a se culpar. E a culpa, ela leva à estagnação e não a uma evolução e muito menos ao aprendizado. Aí aqui a gente tem a evolução do homem durante os milênios aí, né? Reparem que conforme foi havendo a evolução, também houve a evolução do crânio, né? E da inteligência paralelamente. Então, da mônada ao Logos Criador, somos seres em evolução. Portanto, a metamorfose continua. Então, não acabou por aqui, não estagnou. Nós não estamos prontos, não somos ainda seres prontos, definitivamente constituídos. Nós somos seres em processo de formação, tanto fisicamente, tanto na matéria, que a Terra continua sendo esse grande laboratório dos espíritos divinos, fazendo com que a gente vá sempre, com as experimentações dele, evoluindo no nosso corpo físico e na matéria da Terra como um todo, no fluido vital da Terra, quanto espiritualmente. A gente também vai evoluindo passo a passo, desde a mônada até o Logos Criador. E nós estamos aí no inicinho desse processo ainda. E temos um longo caminho pela frente. Mas tudo bem. O importante é, durante esse processo, durante esse caminho, a gente ir retirando do mundo, da nossa vivência, das coisas, das pessoas, das situações pelas quais a gente passa, aprendizado. É só assim que a gente vai chegar à evolução. Ao invés de nos culparmos por determinadas coisas, de sentirmos remorso, culpa, e que vai levar a punições e julgamentos, a gente terá aprendizados através da responsabilidade sobre quem somos e da responsabilidade de aprender com todas as vivências pelas quais a gente vai passar. Lembrando sempre que essas vivências são fruto da nossa escolha. A gente planta, a gente colhe. Então, o que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou ontem. Ah, mas nossa, eu estou colhendo tanta coisa ruim. Muda o plantio, porque você plantou
coisas ruins no passado para viver hoje essas coisas que você está vivendo. Então, a gente precisa sempre trabalhar nessa perspectiva, não da culpa, mas do aprendizado, portanto, da responsabilidade sobre as nossas vidas. É isso que lá, desde o primeiro momento em que o homem compreendeu a questão da comunicação e começou a falar um com o outro, que os sentimentos começaram a aflorar nele, que ele entendeu que ele tinha um Criador divino e que ele estava no mundo para viver com o seu livre-arbítrio, ele trouxe para si a responsabilidade. Então, vamos trabalhar dentro desse campo da responsabilidade, e não da culpa, e não do autoflagelo, mas da responsabilidade para o aprendizado, para um passo maior para a nossa evolução. Essas aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos hoje. E, por hoje, foi isso. Eu espero que eu tenha sido clara, né, nesse capítulo, um capítulo bastante importante, porque dá um salto de evolução para o homem, a comunicação, a palavra, é um salto evolutivo para o ser humano, e a gente agora está num momento em que o pensamento e a consciência começam a ser importantes para o homem. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro 3 de Outubro, pessoas de outros centros, pessoas não espíritas, simpatizantes dos ensinamentos. Até semana que vem, na sexta-feira, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro. Namastê, beijo no coração. Até semana que vem.